Olá pessoal, bem-vindos ao Ivisa Responde, onde nós, consultores da Ivisa Immigration, vamos estar conectados regularmente para responder as perguntas que vocês mandam pra gente via redes sociais. E na estreia de hoje, eu vou começar respondendo as perguntas que nós recebemos esta semana, então vamos lá. Começando pela pergunta do Adi Bazui. Ele mandou o seguinte: pessoal, para migrar tem que ter faculdade ou pode estar cursando? Sabendo que eu falo francês, inglês e árabe fluente e minha esposa é graduada em pedagogia e jornalismo. Adi, para que o aplicante principal seja qualificado para emigrar através do Express Entry, é necessário sim que tenha formação superior, tá? Me parece que sua esposa tem formação superior. Se ela falar inglês, tiver experiência de trabalho, ela muito provavelmente vai qualificar. Agora, você tendo o inglês fluente e o francês, você tem pontos ótimos para a parte de idioma, mas ainda assim precisaria ter a faculdade para complementar a soma de pontos mandatórios e conseguir fazer o perfil com uma boa pontuação e com chances de ser convidada para finalizar o seu processo. Próxima pergunta do Adriano Eugênio. Se tens parentes que vivem em Canadá e que já são residentes permanentes, isso pode facilitar o visto? Se a gente está falando do visto de turista, por exemplo, ou qualquer outro visto de estudos, com certeza, né? Ter os pais aqui no Canadá, a gente vai conseguir, de repente, fazer um link do porquê que você quer vir. Tem que só tomar um cuidado para que os vínculos que você tenha familiares não sejam superiores aqui do que você tem no seu país, né? Não sei se é Brasil ou se é Portugal, por exemplo, né? Mas nesse caso, a gente recomenda então que, se você tem intenção de vir e ficar, ou no caso de que realmente os seus vínculos vão estar predominantemente aqui no Canadá, para que a gente realize uma aplicação Dual Intent, que é uma aplicação que indica para o oficial a sua intenção de vir temporariamente e também de permanecer num futuro como residente permanente. Para isso, a gente teria também que ter uma aplicação, uma estratégia ou um plano de imigração já em andamento. Se seu objetivo é fazer o processo de imigração, a gente tem que dar uma olhadinha nos fatos. Por exemplo, se você já era um dependente dos seus pais na hora que eles aplicaram para residência permanente, a gente pode tentar fazer um programa direto de cidadania, tá? Se eles já forem cidadãos canadenses. Então pode ser uma opção também que a gente pode explorar. Ou, se você, por exemplo, decidir utilizar o Express Entry, no critério de elegibilidade, você vai ter 5 pontos a mais pelo fato dos seus pais estarem aqui. Infelizmente, esses pontos são só para soma de pontos de elegibilidade e não para soma de pontos do seu profile, do seu perfil, que é efetivamente aqui gera pontos para você ser convidado nas rodadas de convite. Como a sua pergunta tem muitas variáveis que a gente não conhece, pode ser interessante você fazer uma consulta com a gente. Próxima pergunta, pergunta do Rodolfo Roger. Qual a pontuação mínima na prova de francês para se obter os pontos no Express Entry? Rodolfo, o TEF, que é o teste que é aceito para o processo do Express Entry, né? Então, é o único teste aceito. Ele tem a mesma estrutura de CLB que a gente usa, por exemplo, para o teste de inglês, o IELTS ou o CELPIP. Então, o CLB vai de 4 a 10, né? Sendo que uma nota mínima para você pontuar para o Express Entry seria ter o CLB 5 e a nota máxima seria ter o CLB 10, tá? O que é bem interessante quando você tem o francês e o inglês, e o francês é sua segunda língua, é ter pelo menos o CLB 7, que além de te dar 12 pontos do critério de pontuação em si, te dá 30 pontos de bonus points, então adicionando ao seu profile até 42 pontos. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Pergunta muito bacana do Marcelo Percy. Visto de trabalho sem convite de empresa é possível? Marcelo, é possível sim. Tem vários programas que a gente pode considerar para este visto. O primeiro programa que a gente pode considerar é o Working Holiday. Alguns países têm um acordo direto com o governo canadense para emissão do Working Holiday. No caso do Brasil, isso é feito por agências específicas, mas se você se cadastrar nessas agências, fazer os pagamentos que são devidos para esse tipo de programa, você pode sim vir para o Canadá com um visto de trabalho sem estar atrelado a nenhum empregador. Segundo programa, se você for o acompanhante de um estudante de Post-Secondary Education, ou seja, de college, de faculdade, de mestrado, de doutorado, qualquer curso de graduação, né, acima do high school, você pode ter o visto de trabalho como esposo acompanhante,
tá? Esse visto não é atrelado ao empregador e permite que você venha acompanhando a sua família e tenha autorização de trabalhar no Canadá. Existe também o visto do Post-Graduation Work Permit, que é o visto que quando você estuda num college público por pelo menos 8 meses, você recebe por graduar aqui no Canadá. Esse visto, ele tem sempre duração de acordo com o programa de estudos que você fez e a validade máxima dele é de 3 anos, sendo que se você completar um curso de 2 anos numa instituição pública ou com fundos públicos, você já é elegível para o Post-Graduation Work Permit de 3 anos. E por último, a gente também tem o Co-op, que é um visto de trabalho atrelado ao seu programa de estudos. Ele é atrelado à escola, mas ainda assim você pode escolher e trabalhar para qualquer empregador. Você precisaria vir para um programa de estudos, que normalmente tem uma duração mais curta, para que depois então você pudesse cumprir o período de trabalho. Pergunta do Anderson Oliveira. Você aconselha uma consultoria durante a estruturação do planejamento ou quando já tiver uma noção e já estiver pondo em prática? Olha, eu acho que você começar com um planejamento estruturado faz toda a diferença. Então, eu acho que uma consulta inicial, mesmo que é para entender qual que é o seu momento atual e o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, é essencial. Quando você alcança aquele objetivo que foi traçado, de repente a gente pode até fazer uma nova consulta para validar se você está no caminho certo, se teve alguma mudança daquele planejamento inicial que foi feito, mas efetivamente é quando então você poderia dar início ao seu processo e já contar com o nosso apoio para te ajudar durante todo o processo. Então sim, eu acho que vale muito a pena. Pergunta da Célcia. Depois de receber o ITA, quando devemos enviar os comprovantes de experiência de trabalho? Se eles não concordarem com o NOC que nós informamos, mesmo eles achando que seja dentro do NOC 0A ou B, o que acontece? O pedido é negado? Olha, Célcia, a primeira coisa que eu vou responder para você é sobre o tempo de processamento que você tem depois de receber o ITA. Então, quando você recebe o Invitation to Apply, a partir do dia 26 de junho de 2018, o governo vai conceder um período de 60 dias para você entregar todas as provas, toda a documentação para o seu processo, incluindo as comprovações de experiência profissional, tá? Se o oficial julgar que não está bem amarrado ao NOC, mas que ele tenha consciência de que é skilled worker, eu vou dizer que vai depender muito do oficial. Se ele achar inconsistente, ele pode te mandar uma carta pedindo esclarecimentos adicionais, ou ele simplesmente pode considerar que você não é elegível porque a sua comprovação não é consistente com o que você declara na sua aplicação. Então depende muito do oficial, ele pode either way, né? Ou te recusar, ou pedir uma carta explicativa, te dar a chance de responder. Então, eu diria assim, o melhor não é correr o risco, é fazer direitinho para realmente minimizar as chances de ter que passar por uma Procedural Fairness Letter ou até de ter seu processo recusado por você não ter preparado corretamente a sua comprovação de experiência profissional. Pergunta da Isa Leeds. Para quem está já perto dos 40, 45 anos, vale a pena ficar ainda no Express Entry ou melhor optar por processos de cada província? Olha, Isa, depende muito do seu perfil. Nós temos clientes que atingiram o sucesso de imigração, mesmo estando no Brasil, com 40, 45 anos, porque eles tinham um nível acadêmico bem alto. Um nível de inglês, às vezes de francês, bem alto também. Então, quando você perde pontos pela idade, é mais provável que você tenha que compensar de forma positiva nos outros quesitos, como educação e idioma. Agora, vai depender muito do seu perfil. Eu diria que os programas provinciais, eles são mais acessíveis quando você já está aqui. Então, pode ser interessante traçar um plano de estudos e trabalho para você e seu esposo, sua família já estarem aqui e expandirem o leque de imigração. Pergunta da Aline Wilbert. Meu namorado está com perfil ativo no Express Entry com 435 pontos. Muito bom. CLB 9. NOC 0213, gerente de TI. Estamos na espera desde fevereiro deste ano, mas sem muita esperança da pontuação baixar pelo que vem acontecendo. Vocês têm alguma alternativa que nos ajude a emigrar em curto prazo? A gente ainda tem esperança de que vai baixar, tá? 435 pontos é uma ótima pontuação. Você me disse que ele é seu namorado, né? Então eu acredito que você não esteja junto no perfil. A gente pode de repente ver as opções na qual você pode contribuir para a pontuação. Além disso, se a gente está falando de prazo, a opção que endereça a sua necessidade de vir para o Canadá num menor prazo é com certeza um plano de estudos. Com o plano de estudos, além de abrir outras alternativas de imigração pelos programas provinciais, como por exemplo o suporte do empregador
ou o complemento do Canadian Experience Class, ele também pode ter pontos adicionais só pelo fato de ter completado o nível acadêmico aqui. Tá? Então acho que vale muito a pena considerar essa opção. Pergunta da Amanda Barque. E Visa Immigration? Como funciona o processo para solicitar a residência permanente estando ainda do Brasil? Amanda, um dos programas mais comuns para solicitar a residência permanente ainda do Brasil é o programa do Express Entry Federal Skilled Worker. Este programa considera o seu nível de inglês ou francês, o seu nível acadêmico, a sua idade e a sua experiência profissional, nessa ordem. Portanto, se você tem um bom inglês, já tem uma formação acadêmica, já tem experiência profissional na sua área ou em qualquer área que seja considerada skilled worker, muito provavelmente a gente já consegue fazer um plano de imigração desde o Brasil e você já pode vir para o Canadá como residente permanente. Uma dica é preencher o nosso Free Assessment, então está disponível no nosso site um questionário que quando você responde, automaticamente vai confirmar se você é elegível ou não para aplicar através do Express Entry Federal Skilled Worker Stream. Dá uma olhadinha no nosso site, pode ser que você já tenha a sua resposta se você pode ou não aplicar desde o Brasil. Pergunta da Samia Souza. A Samia enviou 2 perguntas para a gente. Primeira pergunta. Um casal indo para estudo e trabalho, após essa etapa, no momento da solicitação do PGWP. O PGWP só pode ser solicitado para os NOCs 0A ou B? Isso para ambos, cônjuge e aplicante principal? Então assim, Samia, quando você é o estudante e você se graduou numa escola pública ou com fundos públicos, ou se for uma escola privada, que seja um curso de bacharel ou mestrado, por exemplo, você, como estudante, já pode aplicar para o Post-Graduation Work Permit, mesmo sem ter oferta de trabalho, tá? Então, você qualifica independente da oferta de trabalho. Agora, o seu esposo, por exemplo, aplicando como acompanhante para estender o visto de trabalho dele, é que ele precisa que você tenha uma oferta de trabalho no NOC 0A ou B. Então, o que acontece em alguns casos é, na verdade, você qualificar para pegar o Post-Graduation Work Permit, né? Ter um tempo para poder arrumar um trabalho que seja NOC 0A ou B e só depois ser possível estender o do seu cônjuge. Isso normalmente não acontece porque, na verdade, as pessoas quando estão terminando a escola, sabendo desse requisito, já começam a procurar vagas de trabalho ou até mesmo um trabalho part-time, já conseguem fazer esse upgrade para o full-time, né? Mas é uma opção para aqueles que não conseguirem a oferta NOC 0A ou B. Segunda pergunta da Samia. Quanto à aplicação para o processo de imigração, quais são as opções que um casal que foi estudar e trabalhar no Canadá para aplicar para a imigração após concluir o tempo de estudo e trabalho? O NOC da atividade é essencial para a aplicação? Isso é para ambos ou apenas para o aplicante principal? Uma das opções mais comuns para você qualificar após completar o programa de estudos ainda é o Federal Skilled Worker, somando os bônus points que você vai receber por ter completado o programa de estudos aqui. A segunda forma mais popular é através de uma oferta de trabalho e suporte do empregador, no qual você pode aplicar a qualquer momento durante ou ao término do seu programa de estudos. E por último, uma fórmula bem popular de aplicar depois que você também terminar o período de trabalho, ou pelo menos completar 1 ano de experiência de trabalho no Canadá nos NOCs 0A ou B, você pode aplicar para o Canadian Experience Class. Isso só é realmente importante para o aplicante principal, sendo que o aplicante acompanhante não vai somar tantos pontos mesmo que ele tenha completado um Education aqui ou tenha completado Canadian Experience. Então teria que analisar ambos os perfis para saber aquele que tem o melhor perfil e que deve ser o aplicante principal. Pergunta da Yasmin Salles. Curso técnico de 2 anos conta pontuação para o Express Entry? Yasmin, no Brasil, os cursos técnicos eles são registrados como sendo de nível do ensino médio, ou seja, não são reconhecidos como curso superior. E por este motivo, eles não contam pontos para o Express Entry. I'm sorry. Pergunta do Renato Bacana. O Tech Pilot é necessário ter o interesse de uma empresa ou eu faço o cadastro mesmo estando qualificado no NOC aqui do Brasil? Renato, é necessário ter a oferta de trabalho de um empregador na área de tecnologia, né? Ou seja, em uma das profissões que estão listadas no Tech Pilot, para você poder ser elegível para o programa. Pergunta da Líbia Albanês. Tenho graduação e mestrado. Quando eu for enviar esses documentos para o ES, eu também devo incluir o certificado do ensino médio? Não precisa. Você somente precisa enviar do bacharel e mestrado. Última pergunta da Larissa Baum, 93. Um MBA feito na modalidade EAD, que é o estudo à distância, é válido para o Express Entry?
ou para se candidatar a um doutorado, ou ele precisa ser realizado na modalidade presencial. Desde que o seu curso seja reconhecido pelo MEC ou pelo Ministério de Ensino daquele país que você decidiu utilizar para se qualificar academicamente, não tem problema. Esse programa vai ser aceito para fins do Express Entry, para fins de pontuação. Então, não há nenhuma restrição quanto ao fato do programa ser à distância. Pergunta da Líbia Albanês. Tenho graduação e mestrado. Quando eu for enviar esses documentos para o ES, eu também devo incluir o certificado do ensino médio? Não precisa. Você somente precisa enviar do bacharel e mestrado. Última pergunta da Larissa Baum, 93. Um MBA feito na modalidade EAD, que é o estudo à distância, é válido para o Express Entry? Ou para se candidatar a um doutorado? Ou ele precisa ser realizado na modalidade presencial? Desde que o seu curso seja reconhecido pelo MEC ou pelo Ministério de Ensino daquele país que você decidiu utilizar para se qualificar academicamente, não tem problema. Esse programa vai ser aceito para fins do Express Entry, para fins de pontuação. Então, não há nenhuma restrição quanto ao fato do programa ser à distância. Pessoal, como vocês viram, tem muitas variáveis que podem mudar completamente a resposta que a gente pode dar para vocês. Por esse motivo é que nós recomendamos a consulta com um dos nossos consultores regulamentados aqui da Evisa Immigration. Nessa consulta a gente vai conseguir entender as suas necessidades, o seu perfil e a melhor forma então de responder às suas dúvidas. O agendamento é online e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar na resposta das suas dúvidas e na realização do seu sonho canadense. Hoje foi a estreia do Evisa Responde, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha pra gente, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais e não deixem de mandar suas perguntas para que a gente possa ter o próximo vídeo em breve. Beijo, até a próxima!